Oi, meu nome é Isaac, tá sem dinheiro? Relaxa, vou fazer um paralama custando R$0, só talento e amaciante. Primeiro passo, vamos fazer o desenho. Aqui vamos precisar ter muita habilidade. A Cris ensinou, meu parceiro, se não dá pra comprar, a gente inventa. Pronto, agora vamos fazer o recorte certinho. Meu irmão, isso aqui é tecnologia avançada sustentável. O produto tá pronto, rapaziada. Bora bater uma tinta pra ficar brilhoso. Eu tive a ideia de fazer a parte de trás também. Sabe essa outra parte da embalagem que sobrou? Vamos usar ela, mano. Depois de cortar a parte de trás e pintar, ficou assim os dois, mano. Agora é só fazer o instalamento na moto. Olha como que ficou massa. Resolvemos com reciclagem e fé. Virou um paralama Ecofields feito com cheiro de flores finas. Resultado.